Olá pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando bastante. Eu sou a professora Joana Macedo, sou professora da Rede Estadual de Ensino Público do Estado do Rio de Janeiro. E nesse nosso último bimestre nós vamos falar um pouco sobre estratificação social na sociedade brasileira. Vamos entender direitinho o que significa isso, esse conceito de estratificação, além de compreendermos outras formas de estratificação que acontecem em nossa localidade também. E por fim, trataremos de questões relativas às mudanças sociais, às possibilidades de mudanças sociais, ou seja, as transformações que acontecem na nossa própria realidade com o passar do tempo, considerando alguns aspectos que proporcionam esse movimento dinâmico, assim como a cultura. Então vamos lá? Estão prontos? Vamos entender tudo isso. Vamos começar então entendendo o que é afinal estratificação social. Vocês imaginam o que isso pode significar? O que significa uma sociedade estratificada? Primeiro, precisamos entender que toda sociedade, de alguma forma, estratifica seus membros. Estratificar pode ser pensado em termos de classificação ou divisão. Vocês devem estar se perguntando, mas como isso na prática acontece? Pois bem, algumas pessoas possuem mais posses, bens ou mais recursos econômicos, por exemplo, que a sociedade valoriza. Isso pode ser usado como um critério, entre outros, para alocar as pessoas em uma estrutura social. Estratificação social, portanto, descreve a forma como diferentes grupos sociais, diferentes grupos de pessoas são colocados nessa sociedade, ou seja, são posicionados numa escala social. Em outras palavras, é o sistema hierárquico por meio do qual a sociedade categoriza seus membros. Estratificação social, portanto, é um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou os grupos de pessoas a partir da análise das condições socioeconômicas predominantemente. A estratificação social, pessoal, serve também como base para entendermos a configuração da nossa sociedade em hierarquias e na formação das nossas desigualdades sociais, que falaremos mais adiante um pouco. Vocês devem ter reparado que na nossa sociedade tem pessoas que são consideradas muito ricas, ou pobres ou muito pobres, não é mesmo? Esses tipos de qualificação, como por exemplo ricos e pobres, pode ser considerado uma marca de uma sociedade estratificada. Se pensarmos bem, nas primeiras sociedades primitivas, ainda não podia ser aplicado os conceitos de estratificação social e de desigualdade. Somente a partir da divisão social do trabalho, vindo com o processo de industrialização e modernização das sociedades, que as desigualdades e a acentuação das diferenças sociais se iniciaram. E é a partir desse contexto histórico que a gente entende as estratificações sociais. Uma forma simples de entender exatamente o que é estratificação social é enxergá-la como um conjunto de desigualdades que atingem diferentes sujeitos de uma sociedade, separando-os e dividindo-os de alguma forma dos demais. Diferentes pensadores da disciplina de sociologia vão entender de forma diferente a estratificação social. Falaremos agora sobre um deles especificamente, que é o Karl Marx. Que para ele, por exemplo, a estratificação social está diretamente relacionada ao modelo de produção e divisão social do trabalho da sociedade da qual ele está analisando. É importante entender que Marx olhava para uma sociedade ascendentemente capitalista e que identificava na burguesia um grupo social que detinha os meios de produção. Com isso, a burguesia, era responsável por empregar a classe proletária, os operários que trabalhavam nas fábricas e que têm apenas a sua força de trabalho para vender ao mercado. Essa seria uma divisão de classes sociais que define a posição da burguesia e do operariado na sociedade industrial.
Para Max Weber, por exemplo, que é um outro sociólogo, um outro pensador que também estava analisando uma sociedade ascendentemente capitalista, esse processo de estratificação acontece a partir das relações de produção, do status social e dos poderes político e econômico, também ligado às oportunidades que os indivíduos ou os grupos sociais têm para adquirir bens. Para Weber, as oportunidades de ascensão social estão diretamente ligadas às possibilidades de adquirir status e poderes dentro da sociedade. Por isso, são duas formas, dois autores que estão pensando também a estratificação social nesse momento da história das sociedades no qual elas estão passando por uma transição, estão se tornando predominantemente capitalistas e industriais. A partir de agora, pessoal, vamos entender um pouco mais sobre as formas de estratificação que existem para, no final, termos uma compreensão maior sobre a nossa própria sociedade. Falaremos agora sobre a estratificação por casta. O sistema de casta é um tipo de estratificação social considerado fechado, que cria uma sociedade estática, destituída de mobilidade vertical, ou seja, sem a possibilidade de ascensão social e a mobilidade dos indivíduos entre as castas. O sistema de casta apresenta as seguintes características: hereditariedade, que é a condição social de cada indivíduo e que é passada de pai para filho. Endogamia, ou seja, as pessoas só podem se casar com membros de um mesmo grupo, ou seja, a mesma casta. A pré-determinação da profissão, dos hábitos alimentares e do vestiário dos indivíduos de cada grupo social. E nesse sentido, o sistema de castas está associado principalmente a culturas indianas. E esse sistema parte da crença de que os indivíduos estão separados em diferentes níveis hierárquicos, determinado desde o nascimento. Vocês devem se lembrar da novela Caminho das Índias, que representava bem essa sociedade de castas e os dilemas que aconteciam entre elas. Cada casta possui um papel fixo a ser cumprido, não existindo, portanto, a mobilidade, como falamos, entre as hierarquias de uma casta e entre as castas, que determina até o tipo de contato que cada indivíduo pode ter. Define-se mobilidade social, para entendermos melhor, como deslocamento, a movimentação de indivíduos entre as diferentes posições sociais ou classes sociais que são socioeconomicamente diferentes. Em sociedades onde existe o regime de estamentos, por exemplo, que veremos em seguida, ou mesmo as castas que estamos vendo agora, a mobilidade de indivíduos entre essas diferentes castas é praticamente inexistente. Cada casta está associada a certas profissões e possui suas próprias regras de conduta e de prática religiosa também. Tais regras determinam com quem seus integrantes podem se relacionar, com quem eles podem se associar ou que tipo de trabalho eles podem realizar. Um membro de uma casta superior, por exemplo, era proibido de se relacionar com alguém pertencente a uma casta inferior, a menos que se tratasse de alguma execução de uma tarefa diária. Na Índia, inicialmente, havia somente 4 castas: os brahmanes, que significavam a nobreza e o clero, os kshatriyas, os militares, os vaishyas, que eram os comerciantes, artesãos e camponeses, e os shudras, que eram os escravos. Com o passar do tempo, tais castas se subdividiram, isso para falar de um modelo mais geral sobre o sistema de castas. As regras complexas que controlavam o contato social entre as castas eram muito rígidas, e isso era previsto na Constituição indiana, em vigor. Mas a partir de 1947, se introduziu certas medidas para banir essa separação da sociedade por meio das castas.
Contudo, não basta mudar somente a legislação e as leis para pôr fim, de fato, às antigas divisões sociais e religiosas, pois algumas práticas culturais continuam a exercer um papel importante, especialmente em algumas partes do país. Vamos falar agora de um outro tipo de estratificação, a estratificação por estamento. Os estamentos foram a forma de organização social de muitas civilizações, especialmente no mundo antigo. O mais famoso deles foi visto na era feudal, na era do feudalismo. Os estamentos feudais constituíam estratos com diferentes obrigações e direitos, isto é, eram divididos em aristocratas e nobres que ocupavam o posto mais alto dessa hierarquia social, dessa sociedade feudal, e o clero ou as autoridades religiosas que formavam esse outro estamento voltado exclusivamente para as atividades religiosas. Os servos, mercadores e artesãos que compunham o outro estamento social estavam hierarquicamente mais abaixo. Nesse sistema, cada estamento possuía obrigações específicas. Os nobres guerreavam, o clero cuidava dos costumes religiosos e os servos eram responsáveis pela produção de bens necessários. Os estamentos são constituídos como uma forma de estratificação social, portanto, de camadas sociais mais fechadas do que as classes sociais, que veremos mais adiante, mas mais abertas do que as castas. Os estamentos são geralmente ligados ao conceito de honra. O prestígio social, nesse sentido, determinava bastante a posição da pessoa nessa sociedade estamental. Por fim, falaremos da estratificação social por classes, que está mais próximo da forma como a nossa sociedade se organiza. O sistema de classes sociais possui maior complexidade e é um pouco diferente dos outros tipos de estratificação social que vimos até o momento. Isso quer dizer que a condição econômica tem uma profunda influência sobre as formas de classificação das classes sociais. Diferentemente de outros tipos de estratificação, as classes não são estabelecidas por intermédio de posição religiosa ou por posição herdada. Os indivíduos e os grupos sociais possuem a possibilidade de mobilidade social nessa organização da sociedade, podendo ascender ou descender na estrutura hierárquica a depender da sua condição socioeconômica. O sistema de classes sociais, pessoal, nesse sentido, acaba sendo mais aberto do que outros tipos de sistema de estratificação social, pois oferece justamente essa possibilidade de mobilidade social entre as classes sociais. A esse movimento damos o nome de mobilidade social, que é uma importante dinâmica de uma sociedade estratificada por classes sociais. De fato, a mobilidade social, ou seja, a ascensão ou a queda social entre as classes, é uma das principais características do sistema de estratificação social pelas classes sociais. Dito tudo isso, chegamos a um momento bastante importante da nossa aula, pois falaremos das desigualdades sociais. Se estamos estudando as formas de estratificação social, ou seja, as diferentes formas de classificação e de diferenciação das posições sociais dos grupos, podemos inferir que isso pode gerar determinadas desigualdades sociais e é justamente isso que falaremos a partir de agora. As desigualdades sociais é uma condição que afeta os indivíduos de uma sociedade inteira e acontece principalmente por diferentes motivações e aspectos. Alguns exemplos concretos podem provocar desigualdades sociais, como, por exemplo, a má distribuição de renda ou a falta de investimentos em diferentes áreas sociais, especialmente saúde, educação. Então, tudo isso pode gerar uma sociedade mais ou menos desigual. A desigualdade é, portanto, marcada pela diferença econômica, da forma como nós estamos entendendo nessa aula, que existe entre diferentes membros de uma mesma sociedade.
No Brasil, a questão da distribuição desigual dos recursos econômicos acontece desde os períodos das capitanias hereditárias, quando os lucros não eram igualmente divididos entre os habitantes. A desigualdade foi vista em diferentes épocas da história das nossas sociedades e segue padrões de organização diferentes a depender do período e das convenções sociais. Isso se torna um problema para uma região ou um país quando as distâncias entre as rendas e as condições socioeconômicas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades sociais. Em tese, sempre haverá algum tipo de desigualdade social, pois é muito difícil concebermos uma sociedade que seja igualitária na quantidade de bens materiais que são distribuídos em toda a sociedade. Mesmo tendo um passado escravocrata, no caso do Brasil, e práticas de privilégios que ainda marcam nossa sociedade, como estamos estudando ao longo das aulas, o Brasil produziu avanços muito importantes na redução da desigualdade e na conquista de direitos. No entanto, nosso país ainda apresenta níveis de desigualdades muito grandes e entre os mais ricos principalmente e os mais pobres, justamente tendo em vista essas condições socioeconômicas entre os grupos sociais. Nesse sentido, é importante percebermos que as desigualdades sociais estão presentes em muitos países do mundo, mesmo naqueles que a gente acha que são chamados do primeiro mundo, ou que são considerados países mais desenvolvidos. No entanto, em alguns deles se evidencia mais desigualdades sociais ou menos desigualdades sociais. Grande parte das grandes desigualdades ou dos níveis mais acentuados de desigualdades sociais acaba estando presente em países considerados mais pobres. Então, pessoal, entendemos até aqui a desigualdade em seu sentido mais amplo, mas há formas mais específicas de avaliar ou de entender essas desigualdades sociais e como a sociedade manifesta essa desigualdade social pela maneira como trata seus integrantes do ponto de vista econômico, regional, racial e de gênero, falando especialmente do Brasil nesse momento. Vamos falar um pouco mais sobre as desigualdades econômicas a partir de agora. Um dos fatores importantes para a gente entender essa dinâmica econômica é o índice de Gini. Esse índice mede a renda do trabalho per capita e que é uma escala, esse índice de Gini é uma escala que vai de 0 a 1, sendo os países com índices mais próximos de 0 considerados mais iguais, ou seja, com níveis de desigualdade social bem baixo, e os países que estão com índice mais perto do 1, da escala 1, seriam os países mais desiguais do mundo. Nesse sentido, o índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinados grupos sociais. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já alcançou o nível de 0,627, que é o maior e que, por isso, o pior em termos de desigualdade, nesse patamar de uma série histórica iniciada em 2012, pois representa um alto índice de desigualdade. O índice de Gini, nesse sentido, é importante para medirmos a necessidade de gerar postos de trabalho, por exemplo, para as pessoas não ficarem desempregadas e conseguirem se sustentar, e sustentar suas famílias e gerar uma circulação de capital no mercado interno. Então, é importante a gente entender esses níveis socioeconômicos na nossa própria sociedade e como essa desigualdade econômica se manifesta. Uma outra forma para pensarmos e discutirmos a desigualdade é a desigualdade racial, que é uma forma muito importante, e muito crítica que afeta grupos sociais específicos. E a gente vai ver que, como a questão racial é questão de gênero, acabam estando interligadas nesse processo.
De acordo com alguns dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstram que persistem as desigualdades entre pretos e brancos na sociedade brasileira. Embora sejam a maioria da população, os negros possuem grau de escolaridade e tempo de estudos menor, têm um percentual maior trabalhando na informalidade, no trabalho informal, e também no subemprego, ou um grande número desse grupo social se apresenta desempregada. Podemos acrescentar, dentro dessa interpretação sobre esses números, que mesmo com a mesma qualificação, em funções equivalentes à população branca, os seus salários são menores e o acesso aos serviços básicos também é menor. Isso tudo para a gente poder entender que esses estudos apontam que os trabalhos mais desvalorizados socialmente, com os trabalhos mais baixos, com os salários mais baixos, são ocupados grande parte pela população negra. E se a gente pega a questão de gênero nesse processo, os números também mostram, e os estudos mostram que as mulheres negras sofrem ainda uma dupla discriminação, não só de raça, mas também de gênero, pois elas possuem as taxas de participação no mercado de trabalho formal mais baixa em comparação com outros grupos sociais, estando elas mais presentes, portanto, em trabalhos informais e os trabalhos domésticos. Além disso, lidam também com os rendimentos inferiores em relação à participação da mulher branca. Então, do ponto de vista das desigualdades sociais, é possível, nesse cenário, que a pandemia, inclusive, aprofunde um pouco esse cenário. No entanto, é preciso reconhecer o aumento no número de alunos negros e pardos em universidades, graças a políticas de ação afirmativa, entre elas o sistema de cotas, como uma política pública de reparação de injustiças sociais e de um passado histórico do Brasil, e que vai no sentido de tornar as oportunidades mais equitativas. A partir de agora falaremos de mais uma dessas formas de manifestação das desigualdades sociais, mas dessa vez relacionando especificamente à desigualdade regional. As desigualdades regionais referem-se às desigualdades entre as regiões, estados ou mesmo cidades no país, no Brasil. Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama de pobreza nos estados, a região Nordeste, por exemplo, onde nessa região se encontram os estados que possuem maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário mínimo. É muito comum vermos nos noticiários, vocês já devem ter reparado isso, que a seca acomete grande parte da região Nordeste, afetando a colheita de muitas famílias e a própria sustentação delas. Outras disparidades marcantes, só para citar alguns exemplos, entre o Centro-Sul e o Nordeste, por exemplo, está no desenvolvimento humano e econômico. Entre as décadas de 60 e 70, muitas pessoas migraram para do Nordeste para o Sudeste, especialmente para a cidade de São Paulo, em busca de melhores condições de vida, sobretudo trabalho, pois as indústrias estão concentradas mais nessa região Sudeste, como um todo. Vocês devem ter reparado que muita coisa mudou desde então, mas é inegável que as desigualdades regionais ainda persistem e afetam o Brasil. Por fim, falaremos das desigualdades de gênero, que normalmente se convenciona chamar, das diferenças entre homens e mulheres, mas a gente pode estender essas desigualdades também para a população trans, homossexuais e demais gêneros, pensando nessas formas de desigualdades sociais que também afetam todos esses grupos. Desigualdade de gênero é a desigualdade de poder entre esses grupos sociais. Desigualdade de poder refere-se ao acesso às oportunidades no âmbito econômico, político, educacional ou cultural. Forma-se um ciclo vicioso em que a ausência de mulheres, por exemplo, nos espaços de liderança e decisão
impede que haja melhoria para elas no ambiente corporativo e na esfera pública, bem como no ambiente familiar. Se a gente for continuar nesse exemplo, as mulheres, por exemplo, ganham menos em geral, estão em menor número em posições de chefia ou em cargos eletivos, trabalham mais no ambiente doméstico em termos de horas trabalhadas e exercem mais trabalho não remunerado em comparação com os homens, por exemplo. Com a emergência dos movimentos sociais, feministas e os movimentos identitários de uma forma geral no final do século XIX para o século XX, essas questões vieram ao debate público sendo encabeçadas pela reivindicação do direito de voto, que foi uma das primeiras reivindicações desses movimentos, mas que continuam reivindicando também por igualdade de condições de uma forma geral. Essa desigualdade fica ainda mais acentuada quando o assunto é o movimento LGBTQI+, que inclui aqueles que lutam por uma maior aceitação das relações sociais e de inclusão em vários espaços sociais na nossa sociedade. Tudo isso afeta e prejudica a sociedade como um todo quando a gente leva em conta todas essas desigualdades, pois cerceiam a liberdade das pessoas e cerceiam a liberdade de escolha das pessoas. Precisamos, nesse sentido, pessoal, ter em mente sempre lembrar que a igualdade entre as pessoas no Brasil foi consagrada na Constituição de 1988 e é lei garantida por essa Constituição de respeito à igualdade entre as pessoas. Desde então, têm sido desenvolvidas políticas públicas e legislações específicas para todos esses grupos no âmbito político, no mercado de trabalho e no ambiente doméstico também. Então, nesse sentido, há avanços e uma ampliação em todas as esferas. No entanto, ainda há muitos obstáculos a serem superados para que a igualdade promulgada em lei seja plenamente efetiva na sociedade brasileira, sobretudo nas nossas práticas cotidianas. Ao longo das nossas conversas, ao longo das aulas, falamos que herdamos uma cultura desigual que nos atinge até os dias de hoje, mas falamos também de algumas mudanças, não é mesmo? E o que seriam essas mudanças sociais que acontecem ao longo do tempo? Para entendermos melhor, imagino que vocês também devam saber disso, que a sociedade não é estática, ou seja, ela não está parada no tempo, ela se transforma com isso. Os acontecimentos históricos, políticos e sociais fazem a sua dinâmica. O movimento pela abolição dos escravos, por exemplo, trouxe consigo inúmeras mudanças sociais, desencadeando profundas transformações no mundo do trabalho. A luta pela reforma agrária, pelo acesso democrático à terra, também tem gerado infinitas discussões. Na nossa sociedade, e todas as sociedades têm essa capacidade de produzir e absorver mudanças sociais que acabam por romper de certa forma ou de transformar de uma outra forma a tradição ou nosso passado. Muitas vezes isso não significa um rompimento total, ou completo com o nosso passado, até porque muitas dessas transformações permanecem embutidas em nossa sociedade sobre uma outra feição. Como falamos, algumas práticas sociais, como alguns comportamentos e atitudes de discriminação e preconceito, ainda acompanham as nossas relações sociais no dia a dia de hoje e a gente acaba presenciando muitas delas. As mudanças sociais alteram a estrutura social e com ela também as relações sociais. Por isso, as mudanças acabam sendo lentas e graduais. Um exemplo desse fator é a própria estrutura familiar hoje, quando mudam as relações entre pais e filhos, por exemplo, mas também o que se entende por composição familiar. Outro exemplo que já citamos anteriormente é o próprio papel da mulher na sociedade, que mudou muito com o tempo. Antes, as mulheres, por exemplo, não podiam nem usar calça comprida e eram educadas para cuidar da família e da casa. E isso se transformou bastante, mesmo que algumas coisas permaneçam como valores sociais, mas às vezes a gente incorpora novos valores e novos comportamentos para adequar ao mundo atual. As mudanças variam de sociedade para sociedade, isso é importante a gente entender, bem como o ritmo no qual essas mudanças acontecem. As mudanças culturais, especialmente, costumam se dar de forma bastante gradual e muitas vezes lenta.
E ainda podemos considerar as consequências das mudanças sociais que podem ser gradativas, ou seja, não destroem as relações sociais existentes ou rompem completamente. As mudanças gradativas são incorporadas aos poucos na nossa própria sociedade, nas nossas instituições sociais. Muito bem, pessoal, chegamos ao final dessa série. Vocês todos estão de parabéns por ter chegado até aqui. Espero que tenham refletido bastante sobre a nossa própria sociedade atual e sobre algumas características que acompanham a nossa estratificação social e as desigualdades sociais que ainda persistem na nossa sociedade. Todo esse estudo serve para compreendermos como nossa própria sociedade é formada e quais meios podemos nos valer para melhorá-la. Então eu fico por aqui e até uma próxima.